Agora vamos falar sobre a polêmica de volta às aulas presenciais aqui no estado. E vamos conversar sobre esse assunto com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Deputado, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no jornal, trazendo informações e pela sua participação. Virou disputa judicial, deputado, esse retorno às aulas, ganha liminar, perde de liminar. Como é que ficam os alunos e os pais nessa situação de tanta indefinição? Hoje, as aulas já retornaram no ensino particular e já prevendo uma retornada para o ensino público na próxima semana. Qual que é o posicionamento do senhor em relação a isso? Olha, eu sou totalmente contra a volta às aulas presenciais, porque isso vai representar, de fato, um genocídio da educação. Essa orientação do governador Dória é uma orientação criminosa, genocida, um crime de lesa humanidade, porque nós estamos no pico da pandemia, dessa segunda onda, ou do aumento da primeira onda. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo, mas o fato é que a situação nunca foi tão grave como agora. No mundo inteiro, os governos estão fechando as escolas. Eles fizeram essa experiência, esse laboratório macabro de abrir escolas, dizendo que não contaminava, mas recuaram. Em Portugal, no Reino Unido, na Alemanha, em vários países, eles estão recuando. E o Rocieli Soares, o secretário estadual de Educação, não se atualizou. É uma pessoa desinformada, negacionista da ciência. Ele está dizendo que criança não transmite o coronavírus. Está enganando a população, porque esse governo tem compromisso com o poder econômico, sobretudo das escolas particulares, dos donos das escolas particulares, e não com a vida e com a saúde pública. Então, nós somos totalmente contra a volta às aulas presenciais, porque não existe hoje condição sanitária para que isso ocorra, não há segurança. Nós temos que ter primeiro a vacinação dos profissionais da educação, da comunidade escolar, para depois, gradativamente, abrir as escolas. Não é possível. Eu tenho ido nas escolas todos os dias, praticamente. Hoje eu fui numa escola de manhã, vou à tarde. As condições são precarizadas, escolas precarizadas, degradadas, sem a mínima infraestrutura para receber os alunos. E mesmo em escola que há as condições adequadas, não é possível a volta aos alunos, porque é difícil você manter os protocolos de segurança com as crianças. Imagine fazer isso com criança de creche, da educação infantil, do ensino fundamental, um aluno do 5º ano, do 6º ano. Não, é impossível. A experiência, eu falo isso como professor, diretor de escola pública em São Paulo há mais de 20 anos. Eu conheço o chão da escola, o funcionamento de uma escola. Então, não é possível a volta às aulas nesse momento. Sem vacinação, isso é um crime. Deputado Carlos Gianazzi, de qualquer forma, até o exato momento, está confirmado a volta às aulas nas escolas estaduais para a próxima segunda-feira. O senhor sabe dizer, no caso do sindicato dos professores oficiais de São Paulo, né, a POSP, se ela vai recorrer dessas decisões, se essa briga judicial deve continuar se estendendo aí por essa semana? Sim, nós temos, na verdade, 3 frentes de luta. Uma é a judicial, a POSP está recorrendo, com certeza, contra essa cassação da liminar, estranhamente cassada pelo presidente do Tribunal de Justiça. Eu acho um absurdo isso, mas ele cassou uma também da educação infantil. Então, as entidades entram automaticamente com recurso. Eu tenho certeza que isso já está acontecendo, se não já aconteceu. Em segundo lugar, nós temos uma outra ação, uma ação popular que eu protocolei no TJ, juntamente com o vereador Celso Gianazzi, que será julgada provavelmente amanhã. E a nossa ação popular também tem esse objetivo de suspender a volta às aulas presenciais na rede estadual e na rede municipal de São Paulo, né? Então, nós estamos ansiosos por esse julgamento. E nós apresentamos muitos dados para o Tribunal de Justiça, pesquisas. É uma ação popular muito bem fundamentada. Então, nós temos esperança que o Tribunal de Justiça conceda agora uma outra liminar, uma liminar muito consistente para que ela nem seja cassada, porque nós vamos
nós fundamentamos bastante, com muitos dados. Então, a guerra judicial, a frente judicial continua. Nós entramos com representação no Ministério Público Estadual, espero que o MP também tome providências. Tem a luta também aqui na Assembleia Legislativa, eu apresentei projetos para impedir que haja volta às aulas, e tem também a grande e a principal luta, que é a da sociedade, a luta dos profissionais da educação, da comunidade escolar, né? Inclusive, os profissionais da educação provavelmente irão decretar a greve, uma greve geral, ou greve sanitária, para que não haja volta às aulas presenciais, como fez o Rio de Janeiro agora. O Rio de Janeiro vai entrar em greve, já decretou a greve da rede estadual e da rede municipal da cidade do Rio, porque eles não vão para esse genocídio da educação. E então nós estamos apoiando e estimulando essas 3 frentes de luta, no judiciário, no legislativo e também, sobretudo, e a principal, como eu disse, com os profissionais da educação fazendo a desobediência civil, não indo às escolas. O deputado, e caso o governo do estado de São Paulo, ele colocasse os professores também como prioritários aí na vacinação, como ocorreu com o da saúde, os idosos, os quilombolas, o senhor acha que esse cenário, na visão do senhor, poderia mudar e está aí podendo voltar, pelo menos com 35% das crianças ao cenário da sala de aula ou não? Olha, não só os professores devem ter prioridade na vacina, mas todo o quadro de apoio escolar, os agentes de organização escolar, os ATEs da prefeitura, os gestores, as coordenadoras pedagógicas, as diretoras das escolas, as supervisoras de ensino, né? Todos os profissionais da educação devem ser vacinados, e também a comunidade escolar, para que haja um mínimo de garantia. Havendo isso, e havendo também uma queda drástica do número de pessoas contagiadas e de mortes e de leitos hospitalares, daí é possível a volta às aulas. Os professores querem voltar imediatamente, aliás, todos os profissionais da educação, mas não nessas condições, né, que seria a volta à morte, não às aulas. Agora, deputado, uma curiosidade. Vamos supor que a POESP consiga êxito aí em sua luta de travar aí a abertura das escolas estaduais na próxima segunda-feira. E as escolas privadas continuem tendo as suas aulas normalmente. Ou seja, os alunos da educação pública, né, estudaria de casa o ensino à distância. O senhor acha que poderia ser muito mais prejudicado esses alunos da escola pública em detrimento dos alunos da escola particular que teriam as aulas presenciais? Não, primeiro eu acho que as escolas particulares não podem ser reabertas. Isso é um absurdo total, porque os alunos correm risco, seus familiares, os professores, inclusive, estão sendo assediados pelos donos das escolas particulares, porque os professores não querem voltar também. Eles sabem da contaminação e do perigo, mas como escolas são verdadeiras empresas, né, então os donos das escolas estão assediando, fazendo terrorismo psicológico, dizendo que se o professor não voltar, ele será demitido. Então é mais difícil a luta na escola particular. Mas a liminar da POESP, ela servia para todo o Estado e para todas as redes de ensino. E não é só da POESP, porque é de várias entidades, inclusive com o apoio também do Simpro e da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, da rede particular. Então, essa liminar que foi cassada, na verdade, a ação civil pública continua tramitando. Então, é possível ainda que a gente reverta essa situação, porque o judiciário não pode se aliar a um governo genocida, a um governo que está negando, que diz que defende a ciência, mas nega a ciência ao mesmo tempo, porque todos os dados estão colocados e mostrando que as escolas contaminam, sim, e que não é possível manter esses protocolos nas escolas. Eu fiquei chocado agora que eu tive acesso a um documento dessa questão dos protocolos, onde o diretor de escola ele tem que anotar o número de óbitos de alunos e da comunidade e de profissionais da educação. Então, o próprio Estado já está, né, fazendo a previsão de que haverá óbito nesse processo de óbitos, na verdade, na volta às aulas. É de uma irresponsabilidade criminosa tudo isso. Então, nós não queremos a volta
as aulas presenciais nem na rede pública e nem na rede particular de ensino. O deputado, o senhor acha que as aulas remotas via internet, canais de televisão, elas são capazes de suprir as aulas presenciais em sala de aula, em contato direto com o professor? Não, isso jamais, é impossível. Ajuda um pouco no sentido de manter alguma relação com os alunos, mas no Estado, por exemplo, nem isso a gente consegue direito, porque o Estado, durante toda a pandemia, a Secretaria da Educação não instrumentalizou os alunos com banda larga, com computadores, com celulares inteligentes, nem os professores. Só agora, no finalzinho do ano, que ele anunciou um programa de computadores, de chips para os alunos, mas isso é pouco. Nós passamos toda a pandemia sem nenhuma ação da Secretaria da Educação nessa área. Então, poucos alunos têm acesso à internet. Então, há um prejuízo, sem dúvida nenhuma, mas nós estamos numa guerra. A gente tem que pensar que a luta agora é em defesa da vida. A aprendizagem se recupera, a vida não. Então, há um prejuízo. Numa guerra, quando nós tivemos a gripe espanhola no Brasil e no mundo, não teve aula também, então, prejuízo educacional. Muitas vidas foram ceifadas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Nós temos, a sociedade inteira está perdendo, todos perdem com isso. E as crianças e adolescentes também. Guerra, e numa guerra você tem que lutar pela manutenção da vida em primeiro lugar. Depois o resto a gente recupera, aprendizagem, tudo isso será recuperado, né? Mas a vida não se recupera. Deputado Gianazzi, as suas colocações me parecem muito incisivas, né, e muito claras. O senhor é totalmente contra a volta às aulas, sejam escolas públicas, sejam escolas particulares, porque não, na sua avaliação não é o momento. E em quais condições o senhor acha que as escolas teriam realmente, seriam possível realmente receber os alunos de forma presencial? O que está faltando tanto, deputado? Primeiro, vacinação dos profissionais da educação. Sem isso não é possível a volta às aulas, nem na rede pública, nem na rede privada. Depois, a diminuição do contágio em toda a sociedade. O contágio é muito alto. Não é possível voltar às aulas com esse nível de contágio. Isso é impossível, né? Também tem que ter uma diminuição drástica do número de mortes e também do número de leitos ocupados nos hospitais, das UTIs. Então, se a gente conseguir diminuir esses índices que eu citei e garantir a vacinação, daí nós podemos, aí sim, gradativamente, elaborar um processo de volta às aulas com segurança sanitária. Mas não é isso que o governo está fazendo. O governo vai na contramão disso que eu estou dizendo. Ele, mesmo na fase vermelha, que é a fase mais grave, ele determina a volta às aulas. Então, para atender interesses econômicos, eleitorais, e, sobretudo, das escolas, dos donos das escolas, das grandes escolas particulares, né? E voltar às aulas significa, no estado de São Paulo, movimentar por dia 15 milhões de pessoas a mais. Isso significa 15 milhões de pessoas movimentando o coronavírus, o vírus circulando e contaminando mais pessoas. Por isso que é de uma irresponsabilidade criminosa essa determinação de volta às aulas presenciais nesse momento. Deputado, hoje aqui na Assembleia Legislativa volta-se os trabalhos. Na opinião do senhor, qual que é a pauta mais importante neste momento para a Assembleia olhar com carinho e decidir? Olha, a pauta do ponto de vista político é impedir esse genocídio, a volta às aulas presenciais. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu já pedi aqui na Comissão de Educação, protocolei hoje convocação do secretário de Educação para que ele venha depor. E a nossa luta é essa, contra a abertura das escolas. Eu vou pressionar a Alesp a entrar nessa luta. E o segundo ponto é do ponto de vista de aprovar o nosso projeto, o nosso PDL, o PDL 22, para revogar e anular o confisco das aposentadorias e pensões do decreto 65021 do Dória. Os nossos aposentados estão sendo atacados com esse confisco. Então, as pessoas que ganham abaixo do teto do INSS estão sendo confiscadas de 12% a 16%, gente. Isso é um absurdo. A 14%. É um absurdo total. É um ataque frontal à dignidade humana de servidores, aposentados e pensionistas. Então, eu vou jogar peso
nessa luta aqui agora para aprovar o projeto. Então, hoje, daqui a pouco, vai ter um ato aqui, às 2 horas, na frente da Assembleia Legislativa, dos aposentados e pensionistas, pela aprovação do meu PDL, o PDL que eu apresentei, o PDL, Projeto de Decreto Legislativo número 22, que anula, que revoga o confisco do Dória. Ô, deputado Gianazzi, eu quero até aproveitar a sua presença aqui no Jornal da Rede Aleste para saber a sua opinião sobre o fim da isenção de tarifa, né, do pagamento de tarifa no transporte público para pessoas na faixa dos 60 aos 64 anos. O que o senhor pensa a respeito dessa decisão? Olha, é um outro crime, um outro atentado criminoso do governo Dória e do governo Bruno Covas, de ambos os governos, Bruno Covas e Dória, João Dória, contra as pessoas de terceira idade. O Dória atacando os aposentados e pensionistas fazendo confisco. Agora ele revoga a gratuidade no transporte para as pessoas de 60 a 65 anos. Ele, Bruno Covas. Como também ele atacou agora as pessoas com deficiente, acabando com a isenção do IPVA para a compra do carro. Tem muitos idosos que são também deficientes, têm algum tipo de deficiência, e eles foram atacados também. E mais o IANSP, que aumenta hoje. A partir de agora, a contribuição do IANSP vai de 2% para 3%, justamente para essa faixa etária, para quem completa 59 anos. Então, totalmente contra o fim da gratuidade. Tanto é que eu apresentei, já acionei a Defensoria Pública, o Ministério Público, apresentei PDLs, para revogar todas essas medidas. Deputado, o nosso tempo está quase esgotado, mas eu não quero terminar essa entrevista com o senhor sem saber a sua opinião também sobre a eleição que vai haver hoje na Câmara Federal, né, e também no Senado. Até que ponto o resultado dessas eleições vai afetar a política nacional, deputado? Olha, o que está acontecendo no Congresso Nacional é um desastre total, porque infelizmente me parece que o candidato do Bolsonaro, o Arthur Lira, parece que ele vai ganhar porque o Bolsonaro comprou todo mundo, liberou 3 bilhões de reais de emendas para comprar os deputados. Então, ali a briga da direita com a extrema-direita, a direita liberal, enfim, e infelizmente esse será o quadro. Espero que não, mas tudo leva a crer que sim. Então, isso fortalece o Bolsonaro para que ele continue atacando o povo brasileiro. Nós precisamos impor um impeachment hoje ao Bolsonaro. O Bolsonaro não pode mais continuar na presidência do Brasil, senão o povo vai continuar morrendo de coronavírus, de fome, no desemprego. Esse governo não tem nenhum projeto para o povo brasileiro, é um governo que acaba com a soberania nacional, desmonta o estado de bem-estar social, um governo da morte, né? E a grande luta do povo brasileiro hoje é pelo impeachment. E esse Arthur Lira é um aliado do Bolsonaro, vai ser aliado dele. Então, infelizmente, me parece, pelos dados, pelas matérias que eu tenho lido, pelas informações que eu tenho recebido dos nossos colegas parlamentares, me parece que o Bolsonaro conseguiu comprar com as emendas parlamentares os deputados, com os cargos, e vai ter o presidente, vai controlar ainda mais o Congresso Nacional. Isso é ruim, porque ele também pode instalar um Estado policial militar, que é o grande sonho dele, né? E uma ditadura no Brasil. A gente corre um sério risco no país com esse desgoverno bolsonarista. Então é perigoso, né? A nossa candidata é a Erondina, do PSOL, que está lá defendendo o auxílio emergencial, vacinação já para o Brasil inteiro, está defendendo mais investimento no SUS, na educação. Então, mas a gente sabe que está difícil a situação no Congresso Nacional. Eu lamento que esse candidato Arthur Lira, vença as eleições hoje na Câmara, para ser o presidente da Câmara dos Deputados, porque daí, se já não tinha impeachment com o Maia, com ele vai ser pior. Apesar que eu acredito na força do povo brasileiro. Se o povo for às ruas, se o povo se mobilizar, daí o povo vai atropelar o Congresso, esse Arthur Lira, o bolsonarismo, e a gente tira o Bolsonaro para que a gente possa restabelecer o curso da história da democracia e do investimento nas áreas sociais no Brasil. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde. Muito obrigado, Lilian, Fábio, um abraço para vocês. Boa tarde, bom trabalho, deputado. Boa tarde.
Esse assunto realmente das escolas é polêmico. Eu achei interessante um posicionamento do deputado que ele deixou claro. Ele não é contra só a volta da escola pública. Ele é contra a volta das aulas presenciais, seja escolas públicas ou particulares, porque na avaliação dele não se tem condições ainda dessa volta, muito principalmente pela não vacinação ainda dos professores, né, Lilian? Não é fácil não, mas eu acho que os professores deveriam sim, como ele falou, todo o grupo pedagógico das escolas ter prioridade na vacina, porque está recebendo muita gente de vários lugares diferentes e a proliferação também, nesse sentido, é muito maior, né, Fábio? Exatamente, né? É um risco maior que o Estado e as instituições também privadas estão assumindo com essa volta das aulas. Com certeza.